Você está vendo, né? O prática de terapia. Só pedir para você me ajudar, Adriana. Sim, tá sim, tô te ouvindo sim, tá? E tô vendo, tô verificando, tá? Abriu aqui sim, no Ah, seu. então tá bom. Obrigada. Acho que entrou mais alguém. Ah, entrou e saiu. Poxa vida. Tá bom. Nossa, caiu tão rápido. Bom, então hoje nós vamos fazer uma prática da terapia multidimensional. Ah, Chico, bem-vindo. Nós vamos ter a prática da terapia multidimensional e hoje eu vou fazer a leitura do código deontológico da APTMD. Então, o que é a APTMD? É a Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional e aqui no Brasil ela também nos auxilia porque nós temos uma... saiu. Enfim. Então, a Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional é uma associação que lá em Portugal ela valida a nossa prática da terapia multidimensional como uma profissão. Então, ela acaba sendo muito importante, inclusive para nós, mesmo que estamos aqui no Brasil, porque ela é uma validação da nossa profissão. Mesmo quem não, né, não queira levar como profissão, mas para quem queira, é interessante ter essa validação mesmo. Então, hoje eu vou fazer a apresentação e vou fazer a leitura. Deixa eu abrir a página aqui. Então, Código Deontológico da Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional. Objeto. Este código deontológico é destinado aos terapeutas e formadores de terapia multidimensional. Trata-se de um conjunto de normas de comportamento cuja prática não só é recomendável, como deve servir de orientação nos diferentes aspectos da relação humana, que se estabelece no decurso do exercício profissional da terapia multidimensional. Consagra os princípios éticos fundamentais, que são imutáveis em termos de tempo e lugar, encontrando-se fora e acima de conceitos ideológicos ou políticos, norteando-se pelo respeito pela vida humana e pela sua dignidade essencial, pelo dever da não discriminação, pela proteção dos mais frágeis e desvalidos, pelo dever de sigilo profissional, pelo dever de solidariedade e pelo dever de entreajuda e respeito entre profissionais, contribuindo sempre para a unificação e progresso da terapia multidimensional. São igualmente referência às normas que resultem diretamente da aplicação de princípios éticos fundamentais, como o princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça. Em todas as circunstâncias, as condutas que o Código postula estão condicionadas pela informação do princípio ético geral, da prudência, sem prejuízo do direito à objeção de consciência, inclusive em relação à legislação em vigor. Na realidade, este código deontológico e de ética encontra-se em permanente evolução, atualização e adaptação à realidade, integrando-se no quadro legislativo vigente. A Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional, APTMD, definiu a terapia multidimensional de uma forma simples, facilmente entendível por todos, com o fim de unificar e de a credibilizar. A terapia multidimensional é uma terapia complementar e integrativa, também chamada de terapia pelo coração, uma vez que todo o processo se desenvolve através do chakra cardíaco do terapeuta,
que serve como elo de ligação espiritual entre os mestres, os seres de luz e o cliente. A terapia multidimensional tem como objetivo restabelecer o equilíbrio e a harmonização para o bem-estar do cliente. Não há necessidade de contato físico entre o terapeuta e o cliente, uma vez que todo o trabalho é realizado por seres de luz em outras dimensões. O objetivo: a Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional, APTMD, visa promover este código de deontologia com o objetivo de os seus associados, terapeutas e formadores de terapia multidimensional, terem uma orientação de comportamento adequada na prática profissional, seja ela remunerada ou em um regime de voluntariado. Pretende-se também regulamentar uma consciência da prática da terapia multidimensional e dos princípios éticos e de integridade que a regem, bem como a plena compreensão dos deveres e obrigações do terapeuta, fomentando o respeito e a confiança entre terapeutas e seus clientes, tendo em vista um desempenho excelente e o reconhecimento da terapia multidimensional. Código da Prática. A APTMD passa a descrever os princípios éticos para a prática profissional, tendo ainda em consideração situações específicas que possam ocorrer na prática da mesma. Então, vamos lá para a responsabilidade do terapeuta multidimensional. 1. Respeitar a integridade e a imparcialidade para com todos os seres. 2. Exercer as suas funções no âmbito das suas competências e conhecimento da terapia multidimensional. Reger-se pelos padrões de excelência da prática. 4. Manter o sigilo profissional, isso é muito importante. 5. Cuidar dos seus níveis energéticos para estar em boas condições para cada sessão. Esse também é muito importante, por isso que eu desenvolvi um grupo só para troca de terapia multidimensional, para que nós, colegas de terapia multidimensional, possamos também nos tratar, porque tem alguns, né, que às vezes esquecem da importância de se tratar. 6. Ter uma apresentação profissional usando bata ou vestuário discreto, principalmente quando o atendimento é presencial. 7. Esclarecer o seu... Apesar que eu vou fazer um parênteses aqui, e eu vou conversar um pouquinho sobre isso, ter uma apresentação profissional usando bata ou vestuário discreto. Mesmo quando nós vamos atender em casa, a importância de você se colocar como um terapeuta. A importância de você falar, vou atender em casa, mas eu não vou ficar de pijama, né? Tudo bem se ficar de pijama, mas penteie os cabelos, lava o rosto, né? Fique apresentável, mesmo que seja em casa, que você esteja fazendo uma prática de terapia multidimensional para sua filha, para o seu filho, por algum ente querido, né? É uma maneira, vai ser uma clínica, é uma prática de voluntariado. A importância de você se cuidar também, de você se colocar nessa postura. Agora é o momento de eu fazer uma prática, seja voluntariado na clínica, seja profissionalmente que eu vou receber, mas que eu me coloque, então, à disposição, bem apresentável, mesmo, né, que ninguém vai te ver. Você não vai nem ligar a câmera, não vai tirar uma foto. Mas a importância de você ter esse autocuidado. Então, vamos lá. 7. Esclarecer o seu cliente de que a terapia multidimensional é complementar à medicina convencional e que em nenhum momento a substitui, pelo que não faz diagnósticos e não prescreve nem suspende terapêuticas. Então, esse também é muito importante estar atento, porque muitas vezes nós queremos auxiliar e também tem
pode ser que venha até vocês clientes que falam assim, mas eu não quero mais tomar meu remédio para dormir. Então, conversa com seu médico, olha, eu vou estar fazendo uma terapia complementar integrativa, gostaria de, juntamente com essa terapia complementar, retirar o meu medicamento noturno. E se o médico falar assim, posso ter o número desse teu terapeuta complementar? Passa o número, sabe? Ou, inclusive, você fala para o seu cliente, né? Posso ter o número do seu médico para perguntar para ele se realmente vai ser benéfico você suspender esse teu medicamento? E hoje em dia, gente, eu tô vivendo isso e acredito que tem outros colegas terapeutas que estão vivendo uma união aí entre muitos médicos, principalmente os psiquiatras, assim, que estão aceitando essas terapias complementares, porque estão percebendo que os seus pacientes vão modificando, mudando, e eles são muito abertos em conversar conosco, os terapeutas integrativos. Então, essa troca, quando a gente atende alguém que realmente está passando por um momento que está tomando muito medicamento, é importante você conversar, né, com o seu cliente, se for auspicioso, se você ter essa conversa também com o médico. Você não precisa falar para o médico o que você vê sobre a multidimensional, as outras dimensões. Não, você só pergunta se realmente, né, vai ser benéfico e conversar e ter essa troca é muito interessante isso, é muito bom, dependendo do que o seu cliente está passando no momento. Então, vamos lá. Então, a gente não faz diagnóstico e não prescreve nem suspende os remédios ou outras terapias que a pessoa está passando. 8. Explicar, esclarecer de forma objetiva e clara ao seu cliente como se processa a terapia multidimensional e o que pode esperar da sessão. Então, dentro aqui mesmo desse código tem a explicação. No site explica também, no site da aptmd.org, explica muito bem como é a terapia multidimensional. Bem-vinda, Rosana. Estamos aqui fazendo a leitura do código deontológico. Então, isso é muito importante, né? Estamos no 8. Explicar e esclarecer de forma objetiva e clara ao seu cliente como se processa a terapia multidimensional. Vamos lá. 9. Apresentar a declaração de consentimento informado e pedir ao cliente que o assine. Então, essa declaração de consentimento informado. Bom dia. Eu também vou fazer uma prática só falando dela. Então, hoje eu só vou comentar aqui, né, que nessa declaração explica para o cliente o que é a terapia multidimensional, também esclarece sobre isso, que a gente não faz diagnóstico, que a gente não suspende nenhuma terapia ou remédio. Então, é isso. 10. Informar o cliente de que pode mudar de posição durante a sessão se por motivos de desconforto tiver necessidade. Né? Porque a gente ensina que o cliente vai ficar sentado com os pés levantados, ou se ele quiser, ele pode ficar deitado. Mas no meio da sessão, o cliente quer ficar de lado, ou ele teve que levantar e ir ao banheiro, né? Ir à casa de banho correndo, tá tudo bem. Ele vai receber o tratamento da mesma maneira. E isso também quando a gente vai atender presencialmente, explicar, né? Olha, se você tá deitada na maca ou no sofá, no puff, presencialmente, você lembra de explicar ao seu cliente, se você tiver uma necessidade de ir à casa de banho, né? Ir ao banheiro no meio da sessão,
tomar água, não tem problema ter esse intervalo. Não vai, a pessoa, né, o cliente vai continuar recebendo a terapia multidimensional do mesmo jeito. Vai tomar uma água. Então, vamos ao 11º. Demonstrar que tem outras competências profissionais apenas se as tiver de fato. Eu tenho esse aqui. Acontece às vezes, né? Você trabalha com constelação? Trabalho. Mas você tem mesmo essa formação? Então, aqui é uma questão mesmo de ética, da gente, né, de nós apenas oferecermos o que nós temos como competências profissionais e não tratar as pessoas com algo que nós não temos. Vamos lá, 12º. Recomendar pessoas próximas e familiares para outros terapeutas, no caso de não conseguir distanciar-se devido a laços de proximidade, para não colocar em causa a relação e os resultados terapêuticos. Esse também, né, é uma questão assim bem pessoal, é de cada um, mas às vezes nós estamos muito envolvidos na questão, envolvidos emocionalmente em alguma questão dos nossos familiares. Então, a importância de pedir para o colega fazer uma terapia multidimensional, né? Você pode contratar mesmo o seu colega, você pode pôr na rede cristal o nome, né, dos seus queridos. Você pode também pedir dentro do grupo de trocas de terapia multidimensional, tanto no grupo do Telegram, que eu posso até depois dar novamente, né, para quem não tem acesso, o link para entrar, mas também no grupo que você tem com seu professor de terapia multidimensional. Então, escrever lá, olha, turma, preciso de uma terapia multidimensional para esse assunto, ou para minha mãe, para meu pai, né? Sempre vai ter um colega disponível para nos auxiliar. Aí é a vantagem da terapia multidimensional, nós somos mesmo uma família. Então, vamos lá, o 13º. O atendimento a menores de idade é feito com o consentimento dos pais ou dos responsáveis pelo menor. Então, esse também é importante, né? Já aconteceu de um menor entrar em contato direto com o terapeuta. Então, o terapeuta apenas escreveu assim: posso conversar com a sua mãe? Você me dá o telefone da sua mãe, que eu gostaria de avisá-la que você quer receber esse tratamento, que você já está, às vezes, tem menor que já está até disposto a pagar, né? Fala assim, mas eu tenho dinheiro, então, mas eu quero avisar a sua mãe, o seu pai, o seu responsável. Numa boa, você fala isso e vai dar tudo certo. E aí nós também temos, né, como chama mesmo? A declaração de consentimento informado para menores. E aí, você pode enviar para a pessoa, né? Esse eu vou conversar bastante também, só numa prática, como que a gente pode fazer essa dinâmica de enviar a declaração de consentimento informado online, ou pelo e-mail, né? A pessoa te devolve por e-mail mesmo. O e-mail é muito bom, porque aí fica lá registrado como um documento. E também eu gostei muito desse formato das diretrizes da PTMD, porque deixa o nosso trabalho com caráter bem profissional, bem sério. Então, eu gosto muito. Vamos lá. Se vocês duas tiverem alguma pergunta ao longo aqui que eu estou explicando, e só escrever no chat, tá bom? Que aí eu volto aqui e a gente conversa.
Mas é muito claro, né? Então, vamos lá, 14º. Disponibilizar, sempre que solicitado, os seus certificados e diplomas. Então, às vezes, você quer participar de um outro workshop de terapia multidimensional, um outro facilitador, ele vai te pedir o teu diploma, você envia numa boa, não, né, pode enviar o seu diploma tranquilamente. Às vezes também tem algumas práticas de leitura, de encontros mesmo, de prática de terapia multidimensional, que o facilitador também vai pedir o seu certificado, o seu diploma, você também envia. E já me aconteceu de cliente pedir, porque mesmo que ele encontrou meu nome lá no site da APTMD, ele pediu para saber se eu era mesmo da APTMD, se era mesmo a terapia multidimensional da Helena Biassi, então eu mandei, sabe? Não me senti. Até fiquei feliz, assim, vou mostrar meu diploma para alguém, meu certificado, ok. Enfim. Vamos lá. 15º. Apresentar o código deontológico vigente para consultas quando solicitado pelos clientes. Esse também nunca me pediram, né? Porém, é interessante para esse caráter profissional, porque, por exemplo, você de repente quer atender numa clínica de terapia complementar. E você leva, olha, né, a, a Você pode levar esse código impresso, inclusive. Acho que a Célia entrou. Bem-vinda, Célia. Muito obrigada por estar aqui. Gratidão. Nós estamos fazendo a leitura do código deontológico e estamos aqui na 15ª, não sei como fala, diretriz, que é apresentar o código deontológico vigente para consultas quando solicitado pelos clientes. E aí eu estou comentando que se nós vamos trabalhar numa clínica, né, de terapias complementares, algum lugar também, é interessante a gente já ter até impresso como dando uma referência ao nosso trabalho e uma seriedade. Então, vamos lá. 16º, desestimular a dependência na relação terapêutica. Então, mostrar para o nosso cliente, né, que ele tem as suas capacidades e que ele pode continuar a sua jornada sem a dependência, né? Sem ficar perguntando tudo, às vezes, para o terapeuta, sem... Nós temos como a terapia multidimensional, na minha visão, assim, né? Isso é a visão da Aninha, algo bem pessoal. Mas como é uma terapia de ascensão, então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o meu cliente que ele tem as suas capacidades, que ele vou auxiliar na sua autoestima e que ele pode cada vez estar melhor, né, inclusive do que eu mesma, e vou estimulá-lo para que ele cresça internamente, emocionalmente, psiquicamente, né, para a sua evolução de alma. E então, acho que por isso que colocaram aqui, para nós mesmos lembrarmos, né, da importância que o terapeuta é um guia. Ele é um guia. Você pode, sim, não tem problema nenhum, né, que alguns clientes fiquem com você uma longa jornada, mas sempre estimulando ele para ele evoluir. 17º, solicitar autorização ao cliente para colocar incenso, velas, essência, perfume, de forma a não pôr em causa o bem-estar do cliente. Essa é uma cláusula que eles fizeram bem específica para atendimento presencial, né? Porque às vezes eu sei que já aconteceu alguns movimentos de a pessoa pôr vela e aí a vela derreteu e pegou fogo lá. Já aconteceu um movimento de ter incenso e aí o cliente passou mal por causa do incenso. Então, você vai atender presencial, ter esse discernimento, né?
Você quer pôr incenso? Então, eu prefiro acender antes. Eu tenho uma sala, eu atendo presencial, o Rodrigo também, e a gente coloca antes. Coloca o incenso antes. Quando eu vou usar o difusor com óleos essenciais, eu também coloco antes, na hora que o cliente chega. Muitas vezes eu desligo, né? Aí eu pergunto para o cliente se tudo bem, se ele quer que fique ligado, porque o meu difusor ele tem um ventinho assim, então é gostoso, mas mesmo assim eu pergunto. Então é isso, é sempre importante a gente perguntar. E quando você estiver em casa, tudo bem, né? Na sua casa, você está atendendo online, não é presencial, mas mesmo assim, fica atenta quando vai ser vela, alguma coisa que pode causar acidente. Aí, vamos lá. Então, Célia, eu comentei que se quisesse fazer alguma pergunta, quiser escrever no chat, você fica à vontade para me interromper, tá bom? Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Dever de sigilo profissional do terapeuta multidimensional. Hoje a aula, parece até uma aula de... tomar aqui, uma aula bem didática. Como fala? Ai, filho, hoje é uma aula mesmo, bem... Depois nós vamos fazer uma clínica, mas por enquanto eu vou fazer a leitura mesmo. Dever de sigilo profissional do terapeuta multidimensional. O sigilo profissional é condição essencial ao relacionamento terapeuta-cliente, assente no interesse moral, social, profissional e ético, que pressupõe e permite uma base de verdade de confiança mútua. Âmbito do sigilo profissional do terapeuta. 1. O sigilo profissional deve ser uma prática prevista em todas as circunstâncias e no exercício profissional da terapia multidimensional, dado que resulta de um direito inalienável de todos os clientes. 2. Estão abrangidos pelo sigilo profissional os fatos. Letra A. Revelados diretamente pela pessoa, por outrem a seu pedido ou por terceiro com quem tenha contatado durante a prestação da sessão ou por causa dela. B. Percebidos pelo terapeuta durante a sessão com o cliente ou através do terceiro. C. Resultantes do conhecimento derivado da terapêutica utilizada com o cliente. Então, é muito importante mesmo, né? Nós, como profissionais, temos esse sigilo, e é por isso que muitas vezes a gente não aconselha o atendimento para familiares, né? Para a gente não criar aumentar muitas vezes a fofoca, né? Vou falar mesmo essa palavra bem brasileira mesmo, a nossa fofoca. Então, ter muito cuidado com isso, né? Você fazer terapia, às vezes, troca com a sua colega e ficar abrindo o que você viu ou sobre a vida pessoal dela. Sempre estar se colocando num local acima do nosso mental comum, né? Então, 3. A obrigação do sigilo profissional existe sempre, independente da sessão ser ou não remunerada. Então, isso também é algo bem importante, né? Mesmo que nós estamos praticando a terapia multidimensional como voluntariado, né, na clínica, lembrar sempre desse sigilo. 4. O sigilo profissional mantém-se após a morte do cliente. Também isso é outro fato importante, principalmente se você for um terapeuta profissional que tem anotações, né? Tem lá sei lá, às vezes tem num assistente do Google, num assistente, mesmo que seja online, seja algo numa nuvem, ou se chega um papel mesmo, né? Isso ainda tem que se manter esse sigilo. E lembrar também, se você percebe que não precisa mais guardar esses arquivos do seu cliente que já faleceu, deleta.
né? Eu até vou rever isso, aqui abrir um parênteses, porque eu tenho muitos clientes que já faleceram, eu atendo muito idoso. Acho que já está na hora de eu deletar e jogar, né? Esquecer mesmo, jogar fora alguns arquivos deles. Não tem por que a gente ficar guardando mesmo. 5. Caso o cliente mude de terapeuta, a sua informação só pode ser transmitida ao novo terapeuta com autorização escrita do cliente. Esse também é muito importante. Comigo nunca aconteceu, normalmente quando já aconteceu do meu cliente querer mudar de terapeuta, mas já pedindo para eu falar tudo que nós tínhamos feito em tratamento, né? Então, mas sempre ter essa abertura com o seu cliente, sempre conversar, perguntar, para que você não fique em saias justas, para que você não saia como um terapeuta que fala onde não deveria ter falado, depois tem que ficar fazendo muitos abraços da paz para consertar aí, às vezes, algo que ficou mal conversado. Aninha, Pode, sim, posso te fazer uma pergunta em relação a essa questão? pode. É, se quando a gente realiza, né, a terapia multidimensional, né, é algo que está sendo tratado ali naquele momento, no aqui e agora, né, pelos seres de luz, né, pela equipe, tem sentido passar para um outro terapeuta tudo que foi trabalhado ali, o que foi visto, o que foi, porque ela não é uma terapia, sendo uma terapia breve e focal, ela é muito pontual, né? Então, não sei, e quando vem essa questão, eu fico com um ponto de ruído aqui interno, né? Até que ponto a gente passar para frente isso, né, com outro terapeuta, é algo que tem sentido, né? Já que o que foi realizado ali, está feito. Não sei, o que você pensa sobre isso, Aninha? Eu penso que é bem essas duas maneiras, assim. Eu acredito que vai muito do sentir do cliente, né? Então, eu já vivi as duas experiências. Uma que o cliente quis, a cliente mesmo pediu para que ela ia trocar de terapeuta, tudo bem. Daí ela falou, e você pode escrever tudo que você fez nas últimas, acho que em 2 atendimentos, você escreve para ele também, tá bom. Mas já tive cliente também que é ao contrário, sabe? Porque ela mesma falou assim para mim, já tá curado, não precisa, né? Não precisa ver nada, não precisa passar o relatório para ninguém, e tá tudo certo, né? Ela ia trocar, ela quis fazer, né, terapia comigo, e aí escolheu outro terapeuta e falou isso. Então, ela já tinha vindo de uma outra terapeuta multidimensional, e ela já tinha comentado isso, né, de que no sentir dela já estava resolvido. Para mim também faz mais sentido isso, não sabe, Adriana, disso, já foi resolvido, né? Então não precisa ficar, eu vou trocar de terapeuta, eu não vou ficar falando sobre o que já resolveu. É como se a gente criasse um apego, né? E não tivesse crença realmente de que aquilo foi curado, né? Como se a gente precisasse estar no controle, né? Então fica muito no mental, né? No racional, e aí não exatamente não exerce o que é a terapia multidimensional, que é o foco, e é a terapia pelo sentir, pelo coração, né, Aninha? Verdade, exatamente, é isso mesmo. Muito Gratidão. obrigada, Adriana. Então vamos lá. Tá, então vamos para o 6.
O terapeuta e os seus assistentes ou recepcionistas, têm o dever implícito e explícito de manter toda a informação sobre o cliente inteiramente confidencial. Em caso algum, deve ser divulgada informação, incluindo a membros da própria família do cliente, sem o consentimento prévio do mesmo. E aqui, eu tenho que incluir também os adolescentes, que às vezes a gente atende. Então, tem coisa que o adolescente vai conversar com você, que ele não quer que converse com os seus, pode ser pais, ou seus responsáveis. E, mas você não, você como terapeuta tem que se colocar, como a Adriana falou, lembrar que você é terapeuta multidimensional, coloca no seu coração e sente. Realmente é importante eu comentar isso, né? Então, também quando a gente atende casais, sempre está muito atento o que você vai conversar com os membros da própria família, né? Lembrar dessas etiquetas, lembrar também que tudo tem o seu tempo, que às vezes a pessoa quer conversar algo, né? Seja seu esposo, seu cônjuge, sua esposa, mas lembrando do, de que ela tem o tempo para conversar e que ela quis contar para você primeiro, né? Então, ter essa delicadeza, é uma delicadeza mesmo. Tem que ter um filtro fino e, saber do seu sigilo e da importância de nos colocarmos como terapeutas multidimensionais, lembrando que as pessoas vão mesmo nos contar muitas situações, vão abrir o coração para nós. Então, a gente tem que estar mesmo mais receptivo e aprender o sigilo. Vamos lá. 7. O terapeuta deve assegurar a proteção de dados do cliente de acordo com a lei em vigor. Esse também é muito importante, porque todos nós vamos ter, né? Nome completo do cliente, cidade de onde ele está e data de nascimento. Então, né, lembrar que isso é algo sigiloso, que temos que proteger. 8. O sigilo profissional pode ser levantado e o terapeuta pode alertar as autoridades competentes e ou os familiares, caso o cliente revele. Epa, essa aqui eu fiquei confusa, Rodrigo. Oi? Essa aqui, ó. O sigilo profissional pode ser levantado. Essa é a leitura aqui do sigilo profissional, né? Pode ser levantado, o terapeuta pode alertar as autoridades competentes e os familiares caso o cliente revele. Porque algum crime. Que a gente fez algo errado, né? Entendi. Como se eu expus algo lá que o cliente me contou. Não. Tem que ver a legislação do país sobre isso. Porque se o cliente te fala, olha, eu bati na minha mulher, e aí você fala, será que eu conto para as autoridades? Então, nesse caso, você tem o direito de ver o que você pode fazer, né? Entendi. Mas tem que melhor consultar um advogado para ver a legislação do país sobre isso, né? Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. 8.1. Ofensas à sua própria integridade física. É o que você falou. 8.2. Prejuízo ou abuso por e a terceiros, configurado na lei como crime público. E 8.3. Práticas e atividades ilícitas. Então, tá bem explicadinho mesmo aqui. Também agora que eu lembrei que a Adriana aqui podia dar para esclarecer muito bem tudo isso, né, Adriana? Lembrei que você tem formação em direito? Não, você é professora, Adriana? Não, eu sou psicóloga, né? E também trabalhei na área de educação durante muito tempo, sim,
né? Mas é isso, né? Eu acho que pelo que eu entendo aqui também, né? Como está dizendo da importância do sigilo profissional ser mantido, mas quais são os casos em que a gente pode abrir mão desse sigilo e aí abrir informações, né, para outras pessoas em relação ao que o cliente traz, né? Então, isso é importante mesmo, né? Se a gente vê que outras pessoas acreditam, né, estão correndo risco a partir do que esse cliente traz e conta para nós, né, de uma ação que ele tenha tido e que vá contra, né, que não seja ética, né, então qual é a nossa postura? Eu acho que isso é importante, saber que a gente aí sim pode abrir mão do sigilo profissional e contar isso, né, para outras pessoas que podem estar envolvidas no caso e podem ajudar a resolver a situação, né, mas é bem delicado, é um ponto bem, né, Bem de muita delicado. atenção. Sim. Obrigada, Adriana. Obrigada. Gratidão, Aninha, gratidão. Direitos do terapeuta multidimensional. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar dos nossos direitos. Vou tomar um golinho aqui. É longo tudo isso, mas é importante nós sabermos. 1. Alterar o horário da sessão de terapia multidimensional, caso não se sinta em boas condições físicas, emocionais ou energéticas para levar a cabo. Isso é bem importante, né? Estarmos bem para os atendimentos. Não estarmos com sono ou então nervosos, estressados. Isso é muito importante. 2. Recusar a sessão ou adiá-la se verificar que o cliente não está em condições para ser alvo de terapia, nomeadamente se o cliente aparentar estar sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas prescritas ou ilegais, ou de alguma outra forma parecer estar no estado psíquico alterado. Então, recentemente até teve uma colega que perguntou para o Rodrigo e falou que ela não queria atender uma certa pessoa porque ela percebeu que ele estava alterado com alguma substância, né, ilegal. E aí o Rodrigo até falou assim, mas você pode aí não atendê-lo. Então eu lembrei muito de ler essa parte aqui, né? Você, como terapeuta multidimensional, tem sim essa autoridade de recusar a sessão e adiar e falar para a pessoa, olha, eu vou te atender, posso te atender hoje mesmo, mas em tal horário, quando você já estiver mais recuperado, ou vou te atender amanhã. Lembrar disso, né? Nós temos esse direito de recusar uma sessão. No 3, recusar a sessão caso o cliente se mostre intimidativo ou ofensivo, assediando, criando desconforto ou insegurança ao terapeuta. Também já soube que isso aconteceu, por isso essa cláusula nasceu, e a pessoa estava ofendendo o nosso colega, terapeuta multidimensional, e querendo forçar uma terapia multidimensional, isso foi um atendimento presencial, tamanha era a desarmonia que o cliente estava, mas então o terapeuta não tinha condições de atender aquela pessoa tão nervosa assim, né? Precisa mesmo de um timing, de um tempo para que isso pudesse ter ocorrido e, enfim, hoje você pode, como terapeuta, recusar uma sessão assim e, enfim, ter a sua maneira de lidar com essa situação. Na época que eu soube que aconteceu isso com um terapeuta multidimensional, ele acabou pedindo para a pessoa deitar e fez um enraizamento, mas ele também estava nervoso com a situação, e não aconteceu a terapia multidimensional, ela não aconteceu. Então, mas aconteceu que o terapeuta conseguiu fazer um abraço da paz, e só mentalizando. E através do abraço da paz que o terapeuta fez, aquela pessoa que estava alterada acalmou-se, mas levantou e falou assim: eu vou vir outro dia para fazer a sessão.
né, era presencial, e a pessoa foi embora. E não voltou mais, se eu não me engano. Mas são coisas que acontecem e por isso é criado as cláusulas. 4. O terapeuta multidimensional pode praticar em conjunto com outros terapeutas multidimensionais, sendo que a prática de meditação guiada segue rigorosamente as indicações do manual em vigor recomendado pela APTMD, que é o coração multidimensional. Hoje eu não estou com ele aqui em formato impresso, né? Mas todos que fazem o workshop de terapia multidimensional da APTMD recebem o manual Coração Multidimensional, por Helene Abias, online em PDF. Então, e lembrando que é muito importante a gente ter o manual sempre conosco, realmente tem muitas meditações guiadas que vocês podem estar praticando, podem estar lendo, e eu recomendo também. Aqui já fala as questões para o formador de terapia multidimensional. Normalmente eu não leio quando nós estamos com os terapeutas multidimensionais, mas também é importante para que vocês saibam que nós, né, eu sou formadora, como formadora também tenho a minha responsabilidade. A Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional criou o Código Ético e Deontológico definindo um conjunto de normas de conduta pelas quais o formador de terapia multidimensional se deve guiar, tendo presente a todo momento a sua responsabilidade na promoção e manutenção de padrões de excelência no ensino da terapia multidimensional. O formador da terapia multidimensional é um profissional a quem foram reconhecidos os conhecimentos e conferidas as competências para exercer a sua atividade nesse âmbito. Torna-se fundamental a consciência com que o formador transmite os conhecimentos e os conteúdos essenciais, sem desvirtuar o espírito da terapia multidimensional, gerando assim no grupo de formandos um padrão de formação que permita um crescimento sustentável no sentido de se alcançar o reconhecimento da mesma, enquanto terapia complementar credível, com reconhecimento dos seus benefícios na harmonização e equilíbrio da saúde e vida de todos os praticantes e clientes da terapia. Ah, a Célia saiu. Antes de eu ler esse daqui, eu quero saber, a Rosana e a Adriana, que estão aqui firmes, vocês querem fazer um intervalinho, ir ao toalete? Fica a seu critério, Aninha, o que você achar melhor. Se você quiser, a gente dá uma paradinha. Se não, a gente continua. O que você prefere? Ah, então eu vou continuar lendo. Tá bom, perfeito. Tá bom. Então, obrigada, meninas. Obrigada, Rosana. A Rosana também escreveu, você que sabe. Muito obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu conversar aqui com quem está presencial também, se vocês quiserem, que eu vou continuar lendo. Tá bom, amor? É importante fazer essa leitura, né? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Responsabilidades do formador de terapia multidimensional. Todos os formadores da Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional devem seguir as orientações deste código, tendo presente: 1. A responsabilidade e a consciência amadurecida para que os seus conhecimentos sejam transmitidos de forma clara, sem desvirtuar a matriz original da terapia multidimensional. Então, nós todos, né, temos que fazer a reciclagem. É importante que o facilitador de terapia multidimensional, o formador, faça a reciclagem do workshop com a Helene, com a Mágida. Agora o Bilal também é o nosso
professor, ler o livro, né, ler a nosso manual, que é o Coração Multidimensional, para que a gente não ensine coisas da nossa cabeça. Tem um direcionamento, né? Tem uma matriz. 2. A importância do cuidado e manutenção dos seus níveis energéticos em boas condições durante o ensino da terapia multidimensional. Então, quando nós vamos ensinar a estarmos bem, assim como nos atendimentos, né, nós procuramos estar bem, estarmos equilibrados, em harmonia, para que a gente transmita também essa energia. 3. A atualização dos seus conhecimentos e práticas de terapia multidimensional através de reciclagens, partilhas de conhecimento, esclarecimento de questões, assim como orientações da APTMD. Esse aqui, né, eu até falei no 1, mas tem até uma cláusula aqui falando sobre isso. 4. A imparcialidade com todos os alunos. Esse é bem importante, mas acontece, né, da gente ter alguns alunos que conversam mais conosco, mas nós tratamos todos igualmente. 5. O sigilo na relação entre formador e aluno. 6. O respeito por todos os praticantes e formadores de terapia multidimensional. Deve ser dever de sigilo profissional do formador de terapia multidimensional. O sigilo profissional é condição essencial ao relacionamento formador-formando, assente no interesse moral, social, profissional e ético, que pressupõe e permite uma base de verdade e de confiança mútua. 1. O sigilo profissional deve ser uma prática prevista em todas as circunstâncias e no exercício profissional da formação de terapia multidimensional, dado que resulta de um direito inalienável de todos os formandos. 2. Estão abrangidos pelo sigilo profissional os fatos, revelados diretamente pelo formando, por outrem, a seu pedido ou por terceiro com quem tenha contatado durante a prestação da terapia multidimensional ou por causa dela ou durante a formação. 2.2. Percebidos pelo formador e ou pelo aluno durante a formação ou a prática da terapia multidimensional, presencial ou à distância ou através de terceiros. 2.3. Resultantes do conhecimento derivado da terapêutica utilizada com o formando. 2.4. A frequência pelos formandos de um curso de terapia multidimensional ou de práticas de terapia multidimensional. Então, eu acredito que aqui a leitura está bem direta, né? Então, está fácil de compreendê-la. 3. A obrigação de sigilo profissional existe sempre, independente da formação ser ou não remunerada. 4. O sigilo profissional mantém-se após a morte do formando. 5. Caso o formando faça formação com outros formadores, a sua informação só pode ser transmitida ao novo formador com autorização escrita do formando, incluindo a frequência de um curso de terapia multidimensional. Mas se o formando vai fazer workshop com outro terapeuta, ele vai enviar o diploma, o seu certificado, e nem vai. Essa já é toda a informação que o formador precisa. 6. O formador e os seus assistentes ou recepcionistas têm o dever implícito e explícito de manter toda a informação sobre o formando inteiramente confidencial. Em caso algum, deve ser divulgada informação, incluindo a membros da própria família do formando, seu consentimento prévio do mesmo. Bom, como é que eu estou gravando? Vai ter pessoas que vão assistir depois. Vou lembrar que, vamos supor que você mesma é dona de uma clínica e você tem várias práticas integrativas na sua clínica e você tem suas secretárias e tem pessoas que te auxiliam a manter ali o espaço organizado, tem uma zeladora,
tem a tia do cafezinho, e nesse âmbito clínico, normalmente nós, todos que trabalham nas clínicas, eu já trabalhei em clínica, assim, então, todo mundo fica sabendo muitas coisas da vida pessoal daquela pessoa que está frequentando aquele local. Então, lembrar de não ficar comentando, sabe? Manter um sigilo, não ficar apontando, não ficar estimulando a fofoca. E você, como profissional, fazer o maior esforço possível para não estimular esse tipo de conversas paralelas aonde você atende, ou se você for o dono da clínica. Nós tivemos uma aluna que era dona de clínica e ela fez o curso depois de terapia multidimensional e depois teve alguns outros. Ela nos enviou pessoas, né, que atendiam na clínica dela e ela prezava muito isso, sabe, dessa sigilo, de ter essa ética. Eu não me lembro mais, mas ela tinha até um método, alguma coisa que ela fazia quando ela percebia que estava havendo comentários paralelos sobre vida pessoal das pessoas que frequentavam o local. Então, sempre estar atento a isso mesmo, né? Ter essa posição, essa postura do coração, de sermos homens e mulheres honrosos, honrados, né? Honremos nossa palavra. 7. O formador deve assegurar a proteção de dados do formando de acordo com a lei em vigor. 8. O sigilo profissional pode ser levantado e o formador pode alertar as autoridades competentes ou familiares caso o formando revele 8.1 ofensas à sua própria integridade física. 8.2 prejuízo ou abuso por e a terceiros, configurado na lei como crime público. 8.3 prática de atividade ilícita. A comissão de ética. Competências e funções. Estamos quase encerrando, gente. 1. A comissão de ética tem competência para proceder à análise e reflexão éticas sobre questões que lhes sejam suscitadas, seja por iniciativa própria, seja por solicitação da direção da Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional. Tem como preocupação e objetivo global desenvolver um trabalho de articulação e cooperação de modo neutro, imparcial e reconciliador no respeito da boa-fé. Assim, letra A. Emitirá os pareceres sobre dúvidas e irregularidades na prática de terapia multidimensional, nos casos de terapeuta e formadores desta terapia. B. Poderá operar como mediador e gestor de conflitos. C. Os conflitos mediados pela comissão de ética poderão contemplar relações entre terapeutas e clientes, entre formadores e alunos, entre formadores, entre terapeutas e entre APTMD associados. D. Dará apoio informativo sobre a legislação em vigor no âmbito de terapia multidimensional. E. Trabalhará os requisitos necessários para que a terapia multidimensional seja reconhecida em Portugal. F. Desenvolverá ações de esclarecimento público sobre terapia multidimensional e prática e formação de terapia multidimensional. G. Emitirá pareceres e recomendações sobre situações relacionadas com a ética na prática de terapia multidimensional. H. Recomendará à direção da APTMD, Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional, o encaminhamento para os tribunais competentes das situações que julgue saírem da competência ou âmbito da APTMD, que é a Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional. Prazo de atuação. 2. Quando convocada, a Comissão de Ética emitirá o seu parecer no prazo de 15 dias, após reunir todos os requisitos considerados necessários para proceder à análise e averiguação dos fatos. Poderá estender o prazo
há um máximo de 30 dias, devendo notificar as partes envolvidas desta extensão. Incompatibilidades. 3. Todos os membros da comissão de ética devem ter presente, na análise de cada caso, a sua imparcialidade e objetividade. Caso exista alguma situação que comprometa este estado, o membro deve comunicá-la à comissão e permanecer fora do processo de análise e decisão. Neste caso, a comissão deverá nomear alguém para substituir. Dever de sigilo profissional. 4. Todos os membros que compõem a comissão de ética são obrigados ao sigilo relativo a todos os assuntos que forem tratados pela comissão. E é isso. Foi longo, mas encerrou. Eu quero comentar aqui sobre esse último que eu li da comissão de ética. Já aconteceu? Já. Mas foi muito interessante, porque, como somos terapeutas multidimensionais, nós podemos resolver as situações de outra maneira. E teve muito colega que fez terapia multidimensional para o caso, para que não precisasse realmente ir para os tribunais, digamos assim. E foi incrível que o próprio terapeuta multidimensional que tinha feito a solicitação, né, e levantado as acusações contra o outro, tudo se resolveu antes de chegar a esse quadro mais humano, digamos assim, né? Aqui tendo que ter os advogados e tendo que pagar multas, enfim. Então, lembrando que, como terapeutas multidimensionais, caso a gente ache que tem algo errado, sempre comunicar a Helene, a Mágida, elas são pessoas de fácil acesso, sabe? Elas disponibilizam o WhatsApp delas, você também consegue conversar com a PTND, coloca a questão lá na rede cristal, resolve de maneira mais multidimensional, né? Lógico que às vezes não tem como, mas, enfim, a gente tem essas diretrizes, porque vivemos aqui nesse plano material, é preciso, porque a gente tem a noção de algumas coisas, estamos todos aprendendo muito, mas lembrando também que somos terapeutas multidimensionais e temos muitas coisas que podemos resolver com o coração, né? Praticando a terapia multidimensional mesmo. Ai, obrigada, meninas. Eu que agradeço, Aninha, gratidão pela sua entrega, né? E realmente, assim, é muito importante, né? Primeiro, esse código, né, existir, e a gente, como terapeuta multidimensional, saber da existência dele, e essa leitura ela é importante, porque como você vai comentando, né, com a tua prática como formadora, né, você vai comentando cada item, né, vai esclarecendo muita coisa, né? Então, nossa, achei de grande valia e te agradeço muito. Ah, eu agradeço a paciência de Gratidão. vocês. Então, vamos. Bem-vindos. Então, eu cortei esse vídeo do que eu estava fazendo ao vivo para voltar agora e fazer algumas explicações, esclarecimentos sobre esse código deontológico e também, no final, nós vamos fazer uma meditação guiada do Manual do Terapeuta Multidimensional, que é o Coração Multidimensional, o livro de Helene Biasti. Então, eu quero comentar com vocês algo muito importante dos direitos do terapeuta multidimensional, dizer não para alguns atendimentos. Eu quero lembrá-los que, sendo terapeutas multidimensionais, nós temos como princípio, assim, a ascensão e também lembrarmos que tudo que nos acontece a partir, não de agora, mas a partir de agora, da nossa consciência, tem um motivo. Então, você lembrar que se
eu estou aqui gravando depois o vídeo, tem um motivo por trás disso, né? Eu não vou dizer que é uma agenda, mas é um aprendizado por trás. Então, nós temos sempre um aprendizado por trás de determinados acontecimentos conosco. Quando somos terapeutas multidimensionais, muitos dos clientes que chegam até nós, no início, principalmente, têm ressonância com o que ele está passando. Então, como assim? Deixa eu explicar melhor. Me chega um cliente, eu vou dar um exemplo, porque através do exemplo, a Ana Carolina tem a impressão que fica mais claro. Então, me chega um cliente que tem uma dor no pé esquerdo. E, nossa, eu tô sentindo essa dor no meu pé esquerdo. Igualzinho, não acredito. Esse cliente me apareceu para mim tratar a dor do pé dele. Oba, vou tratar a minha. Isso é muito comum dentro da terapia multidimensional. Então, às vezes vão chegar pessoas que têm certas situações na vida delas que eu também tenho, mas às vezes vão chegar pessoas que têm situações na vida delas que talvez eu não saiba que eu tenho, mas eu tenho algum aprendizado com aquilo. Então, pode ser que aconteça de eu ter uma cliente que recebe muitos abusos, seja abuso verbal, abuso sexual, ela recebe muitos abusos. Nessa minha vida agora, eu não recebo abusos. Mas talvez, se você acredita, se você está aqui, você acredita em outras vidas talvez você recebeu. Talvez você foi o abusador, né? Não somos santinhos aqui, por isso que estamos aqui. Então, temos um aprendizado com isso. Dentro do código deontológico, você pode não atender alguns casos, mas aqui eu venho abrir um grande parênteses para lembrá-las e lembrá-los que nós temos algo a aprender. Então, se me chega uma pessoa alcoolizada, né? Se eu estou atendendo presencial e me chega uma pessoa alcoolizada, me chega uma pessoa que tomou algum remédio, ou então ela tem algum transtorno mental e está num estado alterado, ao invés de você já dizer não para aquela pessoa, eu aqui vou, a Ana Carolina está dizendo para você, acolher ela. Não é acolher, dar abraço, beijinho, mas é convidar ela para sentar, servir uma água, dar uma enrolada para que ela fique ali com você. Porque se ela chegou até você, tem um aprendizado por trás. Tem uma experiência que você, em algum nível, quis vivenciar. Em algum nível, você escolheu essa situação para que você possa ter uma compreensão melhor de algo, ampliar ainda mais a evolução da sua alma, do seu espírito. Então, às vezes, é muito fácil a gente dizer não para certas situações. Mas por que eu estou dizendo não? Talvez eu não queira mesmo vivenciar aquilo. Talvez eu não me sinta pronto para vivenciar, para ter essa experiência. Mas aqui eu estou abrindo esse parênteses, porque se essa experiência chegou até você, é porque de algum modo você está pronto para vivê-la. Você está pronto para vivenciar isso. E então, use as ferramentas da terapia multidimensional guiando-se através do coração. Faça perguntas. Por que está me aparecendo tantos clientes alcoolizados, alterados psicologicamente? Por que eu tenho esse aprendizado? E você pode usar o como nesse caso, né? Como eu posso ser um terapeuta esclarecido, ou não esclarecido, mas assim, mais no sentido de que eu tenho para aprender com isso.
que você tem para aprender com isso? O que você não está percebendo que está certo sobre esse acontecimento? Então, use as perguntas, sejam o como, sejam as afirmações, para que te ajude a compreender o porquê que esses clientes, essas pessoas têm aparecido para você, ao invés de você recusar, né? É fácil a gente recusar, mas talvez tenha mesmo um aprendizado por trás, talvez numa outra vida você foi como aquela pessoa. E ainda lembrando que uma pessoa que vive um vício, né? Sejam muitos vícios que nós temos hoje em dia, né? Porque temos os vícios também dos eletrônicos, né? Não é mais só os vícios que nos alteram o estado psicológico quando a gente fuma, bebe algo, né? Ou toma um remédio. Mas existem esses outros vícios de alternância psicológica e astral dos eletrônicos. Então, estar atento a esse acolhimento, por que que isso está chegando até mim, e se essa pessoa conseguiu chegar até mim, e eu ainda não irei, né, ser contribuição para ela, eu não vou acolher ela, sendo que num momento tão delicado da vida, ela finalmente conseguiu vir pedir ajuda. É tudo isso que eu coloco aqui para você refletir, né? Reflita sobre esses assuntos que são, sim, muito importantes. Eu acho maravilhoso o terapeuta ter o direito de dizer não, né? Principalmente quando a gente não está bem. E principalmente quando chega uma pessoa assim até você e você não consegue auxiliar, não vou conseguir ajudar você. Mas venha em outro momento. É presencial. Vamos tomar uma água, vamos sentar aqui um pouco, né? Eu não vou conseguir fazer o seu atendimento agora, mas eu, eu posso conversar com você. Vamos conversar. O que você está fazendo da vida? O que você está estudando? Como é que está teu filho, tua filha? Aguarde um pouco, porque os amigos da luz vão estar te amparando. Você não está sozinho. Tem uma equipe por trás, tem também algo que está por trás que essa situação aconteceu com você. Então, é isso, queridos, se colocar num lugar de abertura do coração, mas também imparcialidade, porque, lógico, se a pessoa está alterada, irritada, né, está num estado irritado, você precisa saber de violência, né? Falando nesse sentido, tenha consciência para que não receba algo violento. Então, e você também não use de violência, esteja no seu coração, lembra das suas raízes, como eu posso resolver essa situação, como vai ser melhor para mim. Online é muito mais fácil. Por quê? Porque essa pessoa que está recebendo online, pode ser que ela esteja no estado psíquico alterado, as equipes de luz vão enviar para ela o tratamento no melhor momento para ela. Então, ela vai receber no momento em que ela mais estiver precisando, que nós aqui materialmente não sabemos qual é o melhor momento para ela, mas as equipes de luz vão saber e vão entregar para essa pessoa exatamente o que ela está precisando nesse momento. Então, é esse, queridos, que eu quis aqui abrir esse leque todo de possibilidades para que você saiba que nós temos muitos aprendizados como terapeutas multidimensionais. Quando você escolhe levar isso como profissão para sua vida, mesmo que você ache que você está sendo só
o profissional da terapia multidimensional, tua vida vai estar sendo moldada no seu coração, no chakra cardíaco. E você vai ter muitos aprendizados, muitas experiências. E estar aberto, quanto mais você se abrir, pedir auxílio, né? Pede auxílio aos mestres para saber lidar com essa situação. Pede auxílio para os seus professores de terapia multidimensional. Pede auxílio para a Rede Cristal. Pede auxílio para a Helene, para a Mágica, para o Bilal. Escreve para eles, contando a situação que você está passando. Não deixe de atender ninguém, né? Passa para alguém, então, né? Se está passando por essa situação, só clientes assim estão te chegando, você não queria atender pessoas assim, mas por algum motivo você começou a ter, né? Começou a aparecer só pessoas com este caso para você. Então, o que eu estou precisando olhar que eu não estou enxergando? Qual é o horizonte aqui que está tapando a minha evolução, que eu não estou conseguindo abraçar esse momento na minha vida? Pede ajuda, né? Assim como os nossos clientes nos chegam pedindo ajuda, nós também, às vezes, precisamos de ajuda para a nossa jornada, para o nosso caminho. Não digo que é fácil, já atendi pessoas em estado alterado, e na época eu dei o meu melhor, atendi presencialmente. Eu dei o meu melhor. Hoje em dia, eu já lidaria diferente com a situação, né? Eu iria pedir para a pessoa sentar. A pessoa não quer sentar, então vamos ficar por aqui, não vai embora ainda, sabe? Não pega o carro nesse estado alterado. Vamos conversar aqui, vamos olhar essa paisagem. A gente tem que lembrar que nós temos algo muito poderoso, que é o nosso coração. E o nosso coração, quando nós estamos num estado pacífico, principalmente sem julgamentos, abaixando nossas barreiras, num estado de imparcialidade, num estado de realmente amor fraterno, é lidar com essas situações vão mesmo ampliar a nossa visão para um mundo melhor. Então, para o nosso mundo melhor. E normalmente, quando a gente consegue ficar nessa posição neutra, a situação ela se molda para um nível amoroso, né? Um não julgamento, ela se molda e a situação acaba encerrando da melhor maneira possível mesmo. E eu agradeço vocês, então, que me ouviram. Se ficarem com dúvidas ainda nesse assunto, escreve aqui nos comentários, escreve no nosso grupo da família em terapia multidimensional. Esse era algo muito importante para a gente conversar aqui. Outro assunto que eu quero conversar com vocês é sobre esse sentir. O que é esse sentir? Como que eu vou saber lidar? Como que eu sei que eu não estou na minha psique, estou no meu coração? Então, isso é uma sintonia que você, ao passar do tempo, vai construindo entre você, o seu próprio coração, as suas raízes de luz e o seu anjo da guarda. Então, é interessante participar das práticas de terapia multidimensional, trocar terapia multidimensional com seus colegas, para que você consiga ir percebendo as suas raízes, para que você consiga sintonizar no seu coração, conversar com o seu anjo da guarda e trazer esse eu superior mais perto de você, né? Trazer essas suas partes superiores mais próximas do teu mundo material, do nosso aqui e agora, para você realmente saber, né?
para você entender aqui o que é esse meu quentinho, como que eu fico nessa posição neutra, sem julgamento, mas como que eu vou baixar minhas barreiras? Isso tudo você vai criando, é um hábito. Então é importante participar, é importante trocar, é importante perguntar, para que você crie esse hábito, para que você consiga se entender, porque nós somos únicos. Para mim é de uma maneira, para o Rodrigo Durante é de outra maneira, para outros colegas vai, sabe? Não é igual para todo mundo. Essa sintonia de você saber que você está no coração, saber que você está conversando com seu anjo da guarda. Então, são situações que você vai se habituando. Então, queridos, acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês aqui nessa continuação desse vídeo. Eu vou beber um pouquinho de água. E agora eu vou convidar todos, então eu vou partilhar aqui uma janela. Vou abrir a janela primeiro, senão. O que que eu vou partilhar com vocês? Eu vou partilhar. Esse aqui é o nosso manual. É o Coração Multidimensional, por Helene Abiassi. É importante fazer a leitura. Temos grupos de leitura deste livro. Neste livro você vai receber muitas dicas, você vai compreender muito mais sobre a terapia multidimensional, a multidimensionalidade e o que é realmente a terapia multidimensional. Então, aqui nós temos o índice, fala sobre a autora, tem o prefácio, o preâmbulo, a introdução, a apresentação. Então, esse é um livro muito importante para nós, terapeutas multidimensionais. É o nosso manual mesmo. Aqui fala da Helene. Eu vou passar rapidinho, que eu quero só chegar aqui no primeiro capítulo. E aí, depois, aqui, ó. Então, o propósito do livro é partilhar a terapia multidimensional consigo e a frequência do coração através desta atividade. Foi fundada a 13 de maio de 2015 a Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional, a APTMD, que nós lemos o código deontológico hoje, com o objetivo de congregar todos os terapeutas e formadores de terapia multidimensional, assim como solidificar a profissão de terapeuta e formadores. Lembrando que somos todas pessoas, que somos únicos, que podemos cometer erros, né? Eles acontecem, que nós aprendemos muito com isso e que não estamos sozinhos, há toda uma família por trás. A intenção é difundir a terapia multidimensional dentro dos princípios fundamentais e originais, de acordo com a orientação de Helene Abiassi, a co-criadora da técnica. Porque foi ela que trouxe a técnica aqui para a nossa fisicalidade, afinal de contas, ela é toda multidimensional. As regras de ética de conduta, unificação da prática e partilha de conhecimentos são transmitidas através da associação. O espírito de entreajuda e fraternidade manifesta-se nos sócios ativos através da vontade de cada um e o respeito pelos princípios e pela prática da nossa atividade. A forma atual em que se apresenta permite a cada novo terapeuta receber um alfabeto do coração multidimensional, através do qual vai escrever as suas terapias. É uma nova porta para evoluir. Obrigado pelo seu interesse. Então, é isso, queridos. Né? Essa leitura que eu comentei, cada um vai escrever através da sua própria porta.
Eu agradeço vocês e agora eu convido, então, para que possamos fazer uma prática. E essa prática é uma prática do livro. Ela vai estar na página, para quem tem o livro online, ela inicia na página 27. Então, nós vamos fazer um momento de paz, respirando o prana. Eu tinha colocado que ia ser uma prática de clínica. Para quem esteve ao vivo, foi uma prática de clínica virtual, onde pode oferecer a clínica, né, para uma pessoa ou para sua casa. Então, você pode, na hora de você fazer a prática da sua terapia multidimensional, fica a dica aqui, de você imaginar um amigo, uma amiga, um familiar, um colega de trabalho, e aí você oferece para a casa dessa pessoa, ou para o ambiente que essa pessoa trabalha, enfim. Aqui é uma dica de prática. E eu convido a todos a fechar os olhos e ficar com os pés no chão, sentados, bem aterrados, respirando profundamente, soltando ar. Inspira, solta o ar. Vamos aproveitar esse momento para agradecer. Eu agradeço e honro todos aqueles que trouxeram o código deontológico para a nossa Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional. Agradeço a Helene Abiassi e sua família. Agradeço a todos os trabalhadores da luz, que são os tios e as tias multidimensionais, nossos anjos da guarda, que nos auxiliaram para que tudo isso acontecesse. Eu agradeço também você que está assistindo e toda a sua egrégora por estar aqui. E honro o seu caminho e a sua jornada. Vamos continuar a respiração e você pode saber que debaixo dos seus pés há raízes de luz. São raízes abençoadas, felizes. E você pode também chamar o seu anjo da guarda para estar com você nesse momento. Pode respirar profundamente, deixa o ar entrar, deixa o ar sair. E quando vir algum pensamento do seu dia a dia, você agradece por ele ter chegado até você. E deixe que ele vá, como nuvens que passam no céu. Você pode ir sentindo o seu corpo, na sua cadeira, na poltrona. Pode dar as boas-vindas para sua cadeira e sua poltrona para que você se sinta bem onde você está. Pode ir se sentindo confortável, estável, tranquilo. O seu anjo da guarda já está pertinho de ti. Nós agradecemos nosso anjo da guarda. E por que vamos fazer algumas afirmações? Por que é que as minhas raízes estão sempre tão amadas, abençoadas e felizes? Por que é que o meu anjo da guarda está sempre tão amado, abençoado e feliz? Por que é que meu anjo da guarda está muito bem? Este é nosso momento de paz. Você pode agora focar
no centro do seu peito, no chakra do coração. Pode sentir, se quiser levar a sua mão até o chakra cardíaco. Pode respirar profundamente. E nós vamos sentir a nossa energia ligada ao amor. Que vem daquele que tudo que é. Vamos refletir, contemplar e meditar, bem tranquilos e serenos. Você pode respirar profundamente, bem vagarosamente. E vamos imaginar, usar nossa imaginação agora. Vamos profundamente entrar mais no nosso chakra cardíaco. E vamos imaginar que há uma janela que entra um ar fresco da manhã. E nós vamos respirar esse ar fresco, recebendo os códigos da Mãe Terra. Enquanto inspiramos, sentimos que entram em nós os códigos do dia que está a começar. Pegamos neles logo no início do dia. São códigos que nosso mental não consegue decifrar, mas são bons códigos que entram em todas as partes do nosso corpo para alinhar, vindos da natureza. Inspiramos o ar livre, o ar puro. Inspiramos o prana, o alimento energético. E nós vamos respirar esses códigos um pouco, um passo de cada vez, sem forçar, gradualmente. Continuem de olhos fechados, bem aterrados e enraizados, inspirando e expirando este ar. O ar tem oxigênio e esse prana ajuda-nos a caminhar. Respirar um novo dia só para si.
Eu gostaria de saber se você quer que eu guarde a fonte de retirada. O prana é um alimento energético no ar que entra em nós pela respiração, pelas células do corpo. E nós vamos sentindo essa respiração por todas as células do nosso corpo. E vamos permitindo inspirar e expirar. E o nosso nariz é o detetor dos códigos. É como abrir o jornal e dizer: o que há de novo hoje? Não fabricamos nada nesse instante, só recebemos. Não entendemos, mas ficamos contentes. Os novos códigos vivos estão a chegar por todas as vias e temos acesso a eles por pequenos gestos simples e acessíveis. E agora nós vamos voltar a focar a concentração no nosso coração, no centro do nosso peito. Vamos concentrar e sentir essa energia, a energia à nossa volta que nos acompanha. Nós voltamos a nossa atenção em nós mesmos. E entramos ainda mais para dentro do nosso coração, no chakra cardíaco. Estamos no nosso jardim. Podemos observar a natureza em nossa volta. Podemos inspirar este ar muito transparente. Podemos usar a nossa imaginação e ver muito longe do nosso alcance, no horizonte, um céu de vários tons. São tons azuis, tons rosa turquesa, tons lilás, tons verde. O seu céu vai ter muitos tons. Podemos observar as nuvens longe, longe. Temos muito espaço até elas. Inspiramos este ar transparente, nesse local muito claro. Sentamos num lugar muito confortável. E continuamos a nossa respiração do prana. E nós sabemos ou imaginamos que o nosso corpo tem a capacidade de receber este ar que circula por dentro, alimentando todas as nossas células e todas as partes do nosso corpo. Inclusive as partes que podem estar doloridas, com alguma
desarmonia, disfunção. A quantidade de prana disponível é enorme. Noutra dimensão, onde estamos, respiramos este ar lentamente e saboreamos essa respiração. Continuamos concentrados, serenos. Enchemos a barriga com esse ar, expulsamos o ar. Enchemos nossa barriga com esse ar e expulsamos o ar. O ar entra de novo e volta a sair. E nesse momento somos bem alimentados por essas substâncias que estão disponíveis para nós. E nós vamos inspirando e expirando normalmente, gradualmente. E nós vamos reparar, usando a imaginação, que os nossos pés estão luminosos. Lembrando que nos nossos pés temos representado todas as partes do nosso corpo. E sentimos o prana nos nossos pés a energizar todas as partes do nosso corpo. Colocamos a nossa atenção nos nossos pés, só nos pés. E aproximam-se de nós seres de luz que também tocam nos nossos pés, onde vão colocar uma proteção, uma ativação para a nossa imunidade. Eles sabem fazer isso e nós nos sentimos muito bem e tranquilos. É bom sentir a energia pelos pés. Os nossos pés, de baixo para cima, dos lados, em todos os sentidos. Lentamente, gradualmente, esses seres de luz vão se retirando. E foi um momento curto, mas tão agradável. Voltamos ao nosso coração e sentimos como está a nossa região do chakra cardíaco, clara e transparente.
À volta do nosso corpo forma-se um tubo de luz dourada, uma coluna de luz dourada que energiza o nosso corpo nessa frequência. Aproveitamos essa coluna dourada a trabalhar em nós, mais embaixo, mais em cima. O dourado circula livremente em nós. A luz foi-se agora. A energização está completa. Agradecemos aos mestres, aos tios, aos seres de luz que proporcionaram o acompanhamento do nosso momento de paz para dentro do nosso chakra do coração. E devagarinho nós vamos retornando no chakra do coração com o nosso anjo da guarda. Para este momento aqui presente, na sala onde você se encontra, no seu ambiente, no seu corpo físico. Agradecemos também a autora dessa meditação e energização. Agradeço a alma e a jornada de cada um que está aqui. A mim mesma, eu agradeço a mim por estar aqui e ter guiado vocês. E podemos sentir que essa energia continua a circular e espalhar. É uma paz mesmo do prana que se intensificou em todos nós. O prana é vida. E é muito gostosa essa meditação, gratidão. Que todos possam continuar o seu dia nessa energia maravilhosa ou a sua noite. Assim seja, assim foi, assim se faça. Acredite nas possibilidades. Namastê e até uma próxima.